Bom dia! Hoje iremos meditar sobre os pilares da evolução. Eu acredito que cada dia é um presente. E presente não se desperdiçam. A vida não espera, ela passa. Cada passo deixa um rastro. Cada escolha constrói quem nos tornamos. Não corra tanto a ponto de perder o sentido do caminho. Mas nunca pare. Porque quem para, deixa de sonhar. Talvez não exista tempo suficiente para realizar todos os sonhos, mas sempre existe tempo para evoluir, aprender e avançar. Se não alcançarmos tudo o que desejamos, que ao menos vivamos com coragem, propósito e verdade. Porque viver todos os dias como se fosse o último não é sobre pressa, são sobre significados. A todos que estão aqui hoje e aos que ainda virão, para que essa evolução aconteça, é indispensável colocar em prática tudo que aprenderão aqui hoje. Lembre-se que nem tudo que for dito será retido, se não anotarem e tomar a iniciativa de escrever o que ressoar mais com cada um de vós. Porque por tudo que ouvimos, por tudo que é dito, nós não captamos tudo. Ouvimos, mas não guardamos. Por isso, há a necessidade de tomar a iniciativa de anotar o que ressoar com vocês. A oportunidade é essa. O momento é esse. Por isso, nesta palestra, eu, Mário Silva, digo, iremos meditar sobre os pilares da evolução. Reflitam sobre o que tem impedido vocês de alcançar seus objetivos. Lembre-se, o José não é o sortudo da vida. Ele simplesmente utiliza a chave que você também possui. Mas, talvez, não usa e não sabe usar no momento certo. Às vezes, enquanto dirigimos nosso olhar para o sucesso dos outros, pensando como foi que ele conseguiu, e estamos preocupados com o sucesso do outro,
e não estamos ouvindo a felicidade e o sucesso tocar a nossa porta. Não a ouvimos, porque há um negativo nos sabotando internamente. Porque enquanto nos preocupamos com o sucesso dos outros, esquecemos do nosso. Não esqueça o seu sucesso. Almeje a sua felicidade, busque. Você tem esse direito. Apenas não mudou a chave negativa para a positiva e está deixando ser sabotado internamente por este fator. Mude a sua chave negativa para positiva e deixe de ser sabotado. E isso acontece porque muitas vezes nós achamos que somos os infelizes, que nascemos para sofrer e que não temos direito ao sucesso e à felicidade. Por isso eu digo, nesse instante, eu estou falando e explanando para que possamos meditar junto sobre os pilares da evolução. Em 5 movimentos para transformar sua vida. Este é um método dividido em 5 movimentos P, M, I, A, aonde falo da paixão, falo da movimentação, falo da imaginação, falo da arte e da ação. Todas estão ligadas à sua vida e à vida de cada um ser humano que vive. Porque quem parou deixou de sonhar, mas vocês estão aqui, são vivos e foram pessoas escolhidas para estar aqui, porque têm sonhos, porque almejam o sucesso. E ele pode estar logo ali, mas há necessidade de não parar. Mas depende de você. Depende de vocês. Por isso, nesse primeiro movimento, eu falo da paixão, que não é uma paixão carnal, mas uma paixão que é a coragem que nos move. Esta coragem que nos move. Tudo o que fizermos a partir desse momento, que seja feito com paixão, pois ela é a essência da arte. A vida é uma arte, e quem não sabe vivê-la, perde-se no caminho. A magia acontece no instante em que decidimos agir. Eu digo, renasce dentro de nós. Renasce dentro de nós. A possibilidade de mudar o negativo em positivo. E acreditem, nenhuma jornada de sucesso,
Nenhuma jornada de sucesso foi tão fácil para aqueles que brilham. Eu já estive no fundo do poço, talvez como alguns de vocês que estão aqui, pensando, como fazer isso? Será que é tão fácil? Mas eu disse, nenhuma jornada de sucesso foi tão fácil para quem brilha. Mas foi o dia que acreditei em mim, mesmo que tudo começou a mudar. Acredite em vocês. A negatividade só pode ser combatida com atitude. Despertem seus sonhos, não com lembranças, porque o passado não volta. Vocês estão aqui porque são presentes. E presente não se desperdiça. Não se desperdiça presente. E hoje é presente. Hoje é presente para vocês. Não se desperdiça esse presente. Desperte seus sonhos, não com lembranças do passado, mas com ações. Só assim conseguirão chegar ao seu objetivo e conquistar os seus sonhos. Vou para o segundo item. Como falei da paixão, que é a coragem que nos move. Paixão, a coragem que move. Esse foi o primeiro movimento. Agora, vamos falar do segundo movimento. Porque eu falei, nós temos que despertar nossos sonhos, sem buscar nada do passado, porque aqui é o presente. Mas precisamos de ações. Nós precisamos de ações. Por isso, neste momento, eu digo, não podemos parar, não podemos ficar olhando para trás, porque o passado não volta. E nós estamos no presente. E não podemos desperdiçar esse momento. Por isso eu digo, precisamos estar em movimento. Por isso eu digo, a necessidade da motivação. São os passos que não param. Por isso lutem sempre. Duvidar jamais. Cada um de nós tem a capacidade de mudar o rumo de nossa vida. O que importa não é o ponto de partida, mas a trajetória que escolhermos seguir. Não espere a sorte vir. Faça a sua parte. Faça a sua parte. A felicidade não vem para aqueles que se acomodam na escuridão. Se você é luz, o mundo precisa da sua luz. Se você é estrela, brilhe, porque é nas noites mais escuras, não importa o tamanho da estrela, é a hora que ela mais reluz e que ela mostra o seu brilho. E vocês são estrela. Nasceram para brilhar. Então brilhe. Não espere. A decisão é sua. Você tem essa capacidade de mudar o rumo
de sua vida. Por isso eu digo, tenham coragem. Tenham coragem. Não se esmoreça. Não se desanimem. Lutem por você. Ame a si mesmo. Ame aos outros. Tenha cuidado com as decisões do passado. Porque vocês estão no presente. E o passado não volta. Nem uma cachoeira sobe, mas ela sempre desce. E nós deveremos e temos que estar atento aos acontecimentos e aos altos e baixos. Porque a nossa vida é como uma onda sonora que caminha para frente, as ondas não voltam. Assim, é o pulsar do nosso coração. Ele é constante, ele não para. Assim deve ser os nossos passos, sem parar, constante. Por isso, não corra, porque o coração, quando ele dispara, a tendência é se rebentar. E os nossos atos, a tendência é se perder na caminhada. Porque quem caminha sem rumo não sabe para onde vai e acaba caindo no abismo. Por isso, há a necessidade de ter consciência de cada movimento e de cada ato em nossas vidas, porque muitas vezes, quando tomamos decisões erradas, não conseguimos consertar. Porque retornar ao passado para começar de novo, jamais. Passado é passado, o presente é hoje e o futuro não chegou. E você tem que estar preparado para o amanhã. Porque o amanhã é uma nova chance de você brilhar. Amanhã é uma nova chance de você brilhar. Mas hoje é o presente. E esse presente tem que ser lapidado. E essa responsabilidade é sua. Não culpe os outros. Porque pode ser que esse negativo que te sabota e que você não acredita, pode destruir um grande sonho seu, quando você está tão próximo. É como o garimpeiro que ficou vários dias cavando, procurando uma pepita de ouro, vários dias ali labutando, mas quando estava muito próximo, ele esmoreceu, saiu de dentro do buraco, pegou as ferramentas e foi embora. Aconteceu quase como um prêmio para o outro que vinha atrás, cansado, mas olhou aquele buraco e disse: eu vou enfrentar, eu vou conseguir, porque aqui existe o tesouro. E ele cavou
meio metro e conseguiu achar não uma, mas várias pepitas de ouro. E aquele que estava tão próximo, que fez tudo, que lutou tanto, ele não perdeu, apenas deixou de alcançar um grande objetivo que era o seu sonho. E o outro, que veio atrás, pegou tudo. Por isso eu disse, os passos não podem parar. Não fique olhando para trás. Sentar na beira do caminho e ficar pensando nas dificuldades que está enfrentando, porque outros passarão, porque eles têm alvo, eles têm objetivo, eles têm entusiasmo e eles têm a garra e a vontade de vencer. É isso que vocês precisam fazer. Não pare, não pare. Os passos não podem parar. Os seus passos são os passos que não param. Mas para isso, existe a necessidade também de um outro movimento, que é o terceiro movimento, a imaginação. Vocês precisam da imaginação. É preciso pensar. Não pode andar a ermo. Como costuma dizer o caipira, não pode andar a esmo. Vocês têm que usar a imaginação. É preciso pensar. Porque se correr sem direção, é como um tiro. Ele não faz zigue-zague. Ele tem uma direção. Ele tem um alvo. Assim somos nós. Existe empecilho? Existe. Mas venceremos, porque o nosso lema é vencer. Nós nascemos para lutar, conquistar e vencer. Mas é preciso pensar, é preciso imaginar. Por isso, neste momento, eu, junto com vocês, vamos meditar sobre a imaginação. A imaginação, que é a fortaleza do nosso pensamento. Por quê? Imaginação, o poder de criar. Onde vemos dificuldades, ali está a oportunidade e não a sua derrota. Mas é preciso ter imaginação, é preciso ter o poder de criar, onde vemos não dificuldades, mas oportunidades. Precisamos falar nesse instante sobre os ladrões dos nossos sonhos. Eles estão em todo lugar, nas ruas, eles estão nas escolas, eles estão em casa, no trabalho, em toda parte encontraremos esses ladrões dos sonhos e estarão conosco se não tomarmos a iniciativa de eliminá-los
E não é matá-los, mas eliminá-los, expulsando para bem longe de nós. São ladrões dos nossos sonhos. Não pode estar conosco. Eu digo a vocês claramente, sei que agora parece estar perdido. Como ladrões dos sonhos, eles existem. Pode ser que esteja até dentro de você. São os ladrões dos seus sonhos. Como? Dentro de mim? Sim. Esses ladrões são a dúvida, o medo e a insegurança. E muitas vezes, na dificuldade, se vendo diante de tamanha dificuldade, não usa a imaginação e busca a solução em lugares errados. E quem torce pelo teu fracasso não faz parte da sua caminhada. Quem torce pelo seu fracasso não faz parte da sua caminhada. Quando procura se desabafar com uma pessoa que não torce pelo teu sucesso, você desperta o medo e a sua insegurança, porque está com a dúvida. E essa pessoa, ela não tem sonho, porque ela vive parada, e você está em movimento. E ela não, porque ela não sonha. O poder de criar é teu. E você tem que enxergar ali uma oportunidade e não uma derrota. E muitas vezes, quando se busca apoio no lugar errado, os seus sonhos evaporam. Porque, por si próprio, você se destrói. Por isso, sempre lembre-se, quem torce pelo seu fracasso não faz parte da sua vitória. Tenham coragem de sonhar. Tenham coragem de sonhar, de lutar pelos seus sonhos. Lembre-se, você é mais valioso do que qualquer tesouro na terra. Não importa o montante de ouro, o montante de diamante, o montante de prata. Você vale mais do que qualquer tesouro. Essas palavras foram ditas pelo maior orador que pisou nessa terra. O maior orador que pisou nesse solo. Ele disse, vale mais esse ser humano do que todos os tesouros da terra. Então, eu não estou exaltando, apenas estou dizendo o que já foi dito por pessoas muito superior, não só a mim, mas a todos, que se lembram dele e que se baseiam nele, porque ele foi o maior orador que até hoje
suas palavras, nos influencia, nos dá coragem para lutar e para vencer. Porque essas palavras dele ficou gravada no coração de todos aqueles que buscam sabedoria, querem vencer e têm um objetivo: iluminar o seu caminho e o caminho dos outros. Porque nem todos despertam dentro de si essa luz que está com todos. Porque a luz e o brilho de muitos estão apagados. E não são todos que vão brilhar, não são todos que vão iluminar. Vocês estão aqui porque foram escolhidos para ser luz, e o mundo precisa da sua luz. Você precisa brilhar. Você precisa iluminar o seu caminho e mostrar aos outros para que veio. Qual é o seu objetivo? Porque a nossa maior felicidade não é quando recebemos e quando ganhamos, mas quando doamos e ajudamos aqueles que precisam de nós. E o mundo está carente da sua luz. O mundo sente carência da sua luz. E você é luz. Você é estrela. Você nasceu para isso. Você nasceu para brilhar. Por isso, mude a sua chave negativa para positiva e brilhe. Brilhe. Amanhã é uma nova chance de você brilhar. Você veio aqui para acordar. Você veio aqui para saber que o poder está contigo também. E que você pode brilhar. Você pode iluminar. Você pode transformar vidas. E o mundo espera de você esse respaldo. E você precisa provar ao mundo porque veio. E eu digo a vocês: liberte-se, liberte-se desses ladrões e viva a plenitude que é ser você. Porque você é único. Não importa o seu tamanho. Você é único. Existem grandes estrelas e existe a pequenininha. Mas ela brilha. Mesmo sendo pequena, ela é constante. Quanto mais a noite está escura, mais ela está piscando e mostrando: eu estou aqui, eu estou aqui. E não podemos ser como os cometas que passam de tempo em tempo. Esses cometas, eles passam de tempo em tempo. Eles vêm com um enorme clarão e questão de horas se apagam e não deixam rastro.
não deixam rastro. Por isso, não transformam, porque eles não deixam rastro. E eu disse, no início, que a nossa caminhada, o nosso rastro, ele nos transforma e mostra quem nos tornamos. Mas para isso, há necessidade. Não é impacto, porque o cometa, ele causa impacto. Ele chama muito atenção. Mas se apaga. Porque ele logo se torna negativo. E vocês são pessoas positivas. Vocês são estrelas. E vieram para brilhar. Não importa o seu tamanho. O que importa é a sua qualidade. E isso vocês têm. Vocês têm qualidades. É por isso que estão aqui. É por isso que foram escolhidos. Mas existe a necessidade de criar e de ser artistas. Por isso, nesse instante, eu vou falar da arte. E gostaria que cada um de vocês enxergasse a vida como obra-prima. Enxergasse sua vida como obra-prima. Por isso, nesse instante, eu digo, não espere flores. Não espere flores. Construa o seu jardim. Muitas vezes reclamamos sem parar e esquecemos que somos os criadores da nossa própria realidade. Se não está dando certo, somos nós os responsáveis. A oportunidade está aqui. Ela está sendo dada. Você pode mudar o rumo da sua vida. O que importa não é o ponto de partida, não, mas o trajeto da sua caminhada, aquilo que você escolhe seguir. Por isso não reclame e não culpe. Faça. A hora é agora. Você pode. Muitas vezes, reclamar sem parar e esquecer que é o responsável e o criador da sua própria realidade, acaba frustrando, desanimando, parando e matando o seu sonho. Quando na vida nos apresenta e nos aparece desafios, quando a vida nos apresenta desafios, aparecem as dificuldades, é nossa chance de mostrar nossas verdadeiras cores. Temos um papel a desempenhar nesse espetáculo da vida. Ao invés de esperar que outros façam por vocês, semeie suas próprias flores. Isto é viver uma arte. Isto é viver uma arte. Por quê? Somos os artistas na nossa própria vida. Somos os artistas da nossa própria vida. Por isso, temos que valer, fazer valer. Temos que fazer valer a nossa vida
e provar por que viemos e aquilo que somos. Mas, para que isto se torne realidade, existe a necessidade da ação. Ação do sonho à realidade. Por isso devemos lutar, sempre, sem esmorecer. Sem esmorecer. Lembro-me, nesse instante, das palavras desse grande cantor e compositor, Geraldo Vandré, a qual ele disse em uma entrevista, quando perguntado o que ele achava da vida, ele disse: a vida é luta renhida para ser vivida e ser vencida. E por que alguns não vencem? Porque se desespera, dá fim na vida, porque acha impossível, não suportam as lutas e se tornam derrotados. Porque é diante das dificuldades que se cria oportunidade. Isto é viver, isto é ser artista. E ele disse: permanece deitado no chão, somente os fracos, esses não levantarão, são fracos e sem ação. E eu digo com minhas palavras agora, com minhas palavras, permanece no chão, somente os fracos e sem ação, porque vive sem paixão, que é a coragem que move. Sem motivação, porque estão parados, deixaram de caminhar, esqueceram dos passos que move. Esperando acontecer. Deixaram a imaginação, porque já não pensam, já não acreditam. E seus sonhos pereceram, pois vivem sem ação, não tem mais ação, não tem mais iniciativa, perdeu a paixão, perdeu a motivação, perdeu a imaginação, não cria mais nada. Não é mais o artista da sua vida. E quem assim vive, perde até a razão. Podemos ser vitoriosos se fizermos valer a pena. Nossa ação, brilhe sempre, hoje é seu dia. Brilhe, hoje é seu dia. Eu apenas vim despertar aquilo que estava dormindo dentro de você. O poder está contigo. Depende de você. Acredite no teu valor. Acredite na tua importância. E acredite que o mundo precisa da sua luz. Você é de um valor incalculável. Por isso, nesse instante, eu peço a todos vocês, que fiquem de pé e repitam comigo essas palavras. Sou um vencedor de valor incalculável. Diga do profundo do seu coração:
Sou um vencedor de valor incalculável. Com mais garra, com mais força, fala do profundo da sua alma. Sem grito, mas com a paixão e a motivação, a imaginação, a arte e a ação. Porque agora é a hora da sua ação. Repitam com a sua força, com a sua garra. Sou um vencedor de valor incalculável. E eu digo a todos vocês, amo ver a determinação e a garra de cada um de vocês. Gratidão por estarem aqui e por fazer parte deste momento. Esse é o momento de vocês. E eu digo a todos vocês, nesse momento, do profundo do meu coração, falo do profundo do meu coração, nesse meu grande finale, com minhas palavras, com todo o amor, com todo o carinho que dedico a cada um de vocês. Sou um sonhador que acredita na força de cada um de vocês para realizar seus próprios sonhos e ajudar outros a fazer o mesmo. Carrego em meu coração a esperança de que juntos, com motivação e entusiasmo, seremos todos vencedores. Essa é a certeza que levo comigo ao longo de minha jornada. Paixão, a coragem que move o impossível. Imaginação, o poder de criar novos destinos. Motivação, o passo de criar. Firme, passos de quem não desiste. Motivação, o passo firme de quem não desiste. Arte, a vida vivida como obra-prima e única. Ação, o instante sagrado em que o sonho vira realidade. Hoje, neste exato momento, não termina uma palestra. Hoje começa a sua decisão, o início de uma nova caminhada. Leve com você a coragem de agir, a ousadia de criar e a força de viver o seu propósito. Se você acredita nisso, celebre este momento, celebre sua vida, celebre seu próximo passo. Por isso, eu digo a todos vocês, uma salva de aplausos para quem escolher e para quem escolhe avançar e vencer. Um forte abraço a todos e meu muito obrigado por estar aqui e até uma próxima. Obrigado a todos.